A sala de audiências do Tribunal Federal de Boston mergulhou em silêncio chocado quando 3 fotografias foram colocadas em cavaletes de frente para o júri. 3 crianças. Carlos Martinez, 9 anos. Maria Gonzalez, 11. Luiz Hernandes, 13. Todas as 3 haviam trabalhado em plantações de café na Nicarágua. Todas as 3 morreram de envenenamento agudo por pesticidas em setembro de 2024. Seus corpos pequenos absorveram tanto veneno que seus órgãos falharam em questão de horas após a exposição. Na primeira fileira estava sentada Esperanza Martinez, de 41 anos, mãe de Carlos. Ela segurava uma fotografia de seu filho. Seu primeiro dia trabalhando na colheita de café, sorrindo apesar da pesada sacola de grãos de café em seus pequenos ombros. Ao seu lado, estavam sentados 23 outros pais, cujos filhos haviam sido hospitalizados com envenenamento por pesticidas, mas sobreviveram. Algumas crianças ainda tinham tremores, outras tinham danos respiratórios permanentes. Todas haviam trabalhado por $3 por dia, colhendo café em campos que haviam sido pulverizados com pesticidas banidos apenas horas antes. Do outro lado da sala de audiências estava sentado Daniel Romero, de 55 anos, magnata nicaragüense de plantações de café com fortuna estimada em $260 milhões. Sua família estava no negócio de exportação de café há 3 gerações, operando plantações pela Nicarágua, Honduras e Guatemala, com centros de distribuição por todos os Estados Unidos. Usava um terno de linho branco sob medida, no valor de $5.600, botas de couro feitas à mão de $1.800 e um Rolex Day-Date de ouro no valor de $75 mil. Seu rosto curtido, seu cabelo prateado, sua expressão desafiadora, tudo nele gritava dinheiro antigo e absoluta certeza de estar certo. Ele folheava papéis com desdém, como se as 3 fotografias de crianças mortas fossem meramente adereços em uma encenação. Atrás dele sentavam-se 10 advogados da Morales International Legal, especialistas em defender executivos agrícolas latino-americanos contra violações trabalhistas e de segurança. Seu advogado principal, Carlos Morales, cobrava $4.200 por hora e tinha reputação de fazer crianças mortas parecerem vítimas infelizes da pobreza em vez de negligência corporativa. Mas eles estavam prestes a enfrentar o juiz Frank Caprio, designado especialmente para este caso federal, devido às suas implicações internacionais e gravidade. Antes de mergulharmos no que aconteceu naquela sala de audiências, se você acredita em justiça e quer apoiar um novo canal dedicado a compartilhar essas histórias poderosas, por favor, aperte esse botão de inscrever-se e curta este vídeo. Cada inscrição nos ajuda a trazer mais da sabedoria do juiz Caprio à luz. O juiz Caprio entrou e todos se levantaram. Aos 79 anos, com 37 anos de carreira, ele já havia presidido casos de tráfico humano e trabalho infantil antes. Mas o processo diante dele, caso número 2024-FD-7318, o assombrava há semanas. 3 crianças mortas, 24 envenenadas, todas trabalhando em campos que nunca deveriam ter empregado crianças. Esta corte está agora em sessão, disse ele calmamente, seus olhos movendo-se das fotografias de crianças mortas para Romero. Caso número 2024-FD-7318. Os Estados Unidos contra Daniel Romero. O Sr. Romero é acusado de 3 acusações de homicídio culposo, tráfico humano, colocação de criança em perigo, violação de leis trabalhistas internacionais
e conspiração para usar substâncias tóxicas banidas em menores. Carlos Morales levantou-se imediatamente. Meritíssimo, meu cliente Daniel Romero é um produtor de café respeitado, cuja família opera negócios agrícolas na América Central há mais de 70 anos. Suas operações fornecem emprego a 8.000 trabalhadores em 4 países e fornecem grãos de café premium para grandes distribuidores do Secretaria-Geral. Esta acusação é imperialismo cultural disfarçado de justiça. O que aconteceu com essas crianças foi um acidente trágico, mas trabalho agrícola infantil é prática comum na Nicarágua e tem sido por gerações. Meu cliente não pode ser responsabilizado por padrões trabalhistas americanos quando opera em nações soberanas com suas próprias leis e costumes. A mandíbula do juiz Caprio se contraiu. Senhor Morales, 3 crianças estão mortas e 24 foram hospitalizadas. Seu cliente distribuiu café nos Estados Unidos, o que nos dá jurisdição. E as leis trabalhistas internacionais proíbem as piores formas de trabalho infantil, independentemente de costumes locais. A acusação alegará violações, meritíssimo. Provaremos que o senhor Romero operou dentro das estruturas legais nicaragüenses e que essas mortes trágicas foram acidentes imprevistos, não negligência criminal. Veremos, disse Caprio friamente. Senhora Richardson, apresente o caso do governo. A promotora federal Sarah Richardson levantou-se, sua expressão sombria. Meritíssimo, Daniel Romero possui e opera a Café Dourado, uma empresa de produção de café com plantações na Nicarágua, Honduras e Guatemala. Seu café é exportado para os Estados Unidos, onde é vendido sob marcas premium nas principais redes de supermercados. Em setembro de 2024, em sua plantação nicaragüense perto de Matagalpa, o senhor Romero empregou aproximadamente 140 crianças entre as idades de 8 e 14 anos para colher grãos de café. Essas crianças trabalhavam 10 horas por dia em calor extremo por $3 por dia, muito abaixo até mesmo dos padrões salariais mínimos já baixos da Nicarágua. Ela fez uma pausa, sua voz pesada. No dia 18 de setembro, gerentes da plantação pulverizaram os campos de café com um pesticida chamado carbofurano, uma substância banida nos Estados Unidos desde 2009 devido à toxicidade extrema. 4 horas após a pulverização, crianças foram enviadas aos campos para continuar a colheita. Dentro de 2 horas, 27 crianças desmaiaram. Todas foram levadas às pressas para hospitais em Matagalpa. 3 morreram dentro de 24 horas de insuficiência respiratória e danos aos órgãos. A sala de audiências estava em silêncio, exceto pelo choro baixo de esperança. Meritíssimo, isso não foi um acidente. Foi a exploração sistemática de crianças por lucro, combinada com desconsideração imprudente por sua segurança. O senhor Romero sabia que estava empregando crianças ilegalmente. Ele sabia que os pesticidas eram banidos. Ele não se importou, porque crianças são mão de obra barata e apressar a colheita aumenta os lucros. Ninguém ainda sabia a extensão da insensibilidade de Romero. Senhor Romero, disse o juiz Caprio, sua voz gelada, o senhor empregou crianças em sua plantação de café? Romero levantou-se lentamente, sua voz carregando um forte sotaque nicaragüense e agressão mal contida. Meritíssimo, isso é cultura do meu país. Na Nicarágua, crianças trabalham desde pequenos, desde quando são pequenas. É tradição, ensina ética de trabalho, constrói caráter. A questão é se o senhor empregou crianças. Sim, sim, e tenho orgulho disso. Eu comecei a trabalhar aos 8 anos. Comecei a trabalhar aos 8 anos nos campos de café do meu avô. Olhe para mim agora.
Olhe para mim agora. Multimilionário, milionário. Trabalho infantil, me fez forte, bem-sucedido. 3 crianças morreram trabalhando para o Senhor. Tragédia, sim, muito triste, mas não é minha culpa. Esses pais mandaram seus filhos para trabalhar. Precisavam de dinheiro. Eu forneci empregos. Eu forneci oportunidade. Crianças americanas são moles, mimadas. Crianças nicaragüenses aprendem trabalho duro jovens. É melhor para elas. As mãos do juiz Caprio agarraram a bancada. Senhor Romero, o senhor está justificando usar crianças de 8 anos para trabalho? Não é usar, é dar oportunidade. Essas famílias precisam de renda. Crianças contribuem. É assim que a agricultura funciona na América Central. Vocês americanos não entendem porque têm o luxo de mandar crianças para a escola. Na Nicarágua, é realidade diferente. A lei proíbe empregar crianças em trabalho agrícola perigoso. Lei americana, não lei nicaragüense. Eu opero na Nicarágua. Tribunais americanos não têm jurisdição sobre o que acontece no meu país. Sarah Richardson levantou-se novamente. Meritíssimo, embora as plantações do Sr. Romero sejam na Nicarágua, ele distribui seu café nos Estados Unidos, o que nos dá jurisdição sob a Lei de Proteção às Vítimas de Tráfico. Além disso, a Nicarágua é signatária da Convenção 182 da OIT, que proíbe trabalho infantil perigoso. O Sr. Romero violou tanto a lei dos Esquico-Mástiro quanto a internacional. Também temos o depoimento do Dr. Miguel Santos, diretor do Hospital Regional de Matagalpa, que tratou as crianças envenenadas. Dr. Santos, um homem de 60 e poucos anos, levantou-se da galeria. Meritíssimo, sou o Dr. Miguel Santos. No dia 18 de setembro, recebemos 27 crianças em estado crítico, todas sofrendo de envenenamento severo por organofosforados, consistente com exposição ao carbofurano. Este pesticida é tão tóxico que nem mesmo adultos deveriam entrar em campos tratados por 72 horas. Essas crianças entraram após 4 horas. Os sintomas foram catastróficos: convulsões, insuficiência respiratória, arritmia cardíaca, falência de órgãos. Fizemos tudo possível, mas 3 crianças morreram. Carlos Martinez, 9 anos, morreu de insuficiência respiratória. Maria Gonzalez, 11, morreu de parada cardíaca. Luiz Hernandes, 13, morreu de falência múltipla de órgãos. As outras 24 sobreviveram, mas terão problemas de saúde permanentes, danos neurológicos, cicatrizes nos pulmões, atrasos no desenvolvimento. Algumas podem nunca se recuperar completamente. Dr. Santos, Caprio perguntou, em sua opinião profissional, crianças deveriam ter trabalhado em campos pulverizados com carbofurano? Absolutamente não, meritíssimo. Crianças são especialmente vulneráveis a pesticidas. Seus corpos são menores, seus sistemas imunológicos estão menos desenvolvidos e absorvem toxinas mais rapidamente que adultos. Enviar crianças para um campo pulverizado com carbofurano após apenas 4 horas é essencialmente sentença de morte. E nem mesmo adultos deveriam entrar? Correto. O carbofurano é tão tóxico que a exposição dentro de 72 horas é perigosa para qualquer pessoa. Para crianças pequenas trabalhando horas em calor intenso, a exposição após 4 horas garantia envenenamento severo. A sala de audiências estava absolutamente silenciosa. Senhor Romero, disse o juiz Caprio, sua voz mortal. O Dr. Santos acabou de testemunhar que enviar crianças para aquele campo após 4 horas era sentença de morte. Romero levantou-se, gesticulando descontroladamente. Meritíssimo, ele é médico!
Ele não entende de agricultura. Sim, é risco, mas é risco necessário. Colheita de café tem janela pequena. Se esperarmos 72 horas, café estraga. Perde qualidade. Vale menos. Então o Senhor mandou crianças para um campo envenenado para proteger qualidade do café? Mandei trabalhadores. Eles souberam os riscos. Pais sabiam os riscos. Todo mundo sabe que trabalho agrícola tem perigos. Mas eles precisavam de dinheiro. Eu forneci emprego. Sarah Richardson interrompeu. Meritíssimo. Temos depoimentos de múltiplos pais. Nenhum foi informado de que pesticidas haviam sido pulverizados. Nenhum foi informado dos riscos. As crianças foram simplesmente enviadas para os campos, como sempre. Além disso, temos e-mails do Sr. Romero para seus gerentes de plantação. Posso ler de um e-mail datado de 17 de setembro, um dia antes do envenenamento? Caprio acenou sombriamente. O Sr. Romero escreveu: A colheita está atrasada. Precisamos terminar amanhã ou perdemos contratos premium. Pulverizem os campos esta noite. Mandem os trabalhadores pela manhã. Se alguém ficar doente, mandem para a clínica e mantenham silêncio. Não podemos perder esses contratos. A sala de audiências explodiu. Esperanza Martinez gritou, apontando para Romero. Outros pais estavam de pé, gritando. Romero permaneceu sentado, sua expressão desafiadora. Ordem! Caprio bateu seu martelo. Quando o silêncio retornou, ele olhou para Romero. Você escreveu, se alguém ficar doente, mandem para a clínica e mantenham silêncio? Sim, eu escrevi isso, porque sempre há pessoas que reclamam. Sempre há trabalhadores que fingem estar doentes para não trabalhar. Eu sei como a agricultura funciona. Eu cresci nela. Você sabia que estava enviando crianças para campos envenenados? Eu sabia que havíamos pulverizado pesticidas. Todo mundo sabe que a agricultura usa pesticidas. É parte do negócio. Você sabia que o período de reentrada era 72 horas? Essas regras são americanas. Não se aplicam na Nicarágua. Nós operamos sob leis nicaragüenses. Sarah Richardson levantou-se novamente. Meritíssimo, a Nicarágua também proíbe o uso de carbofurano em campos onde crianças trabalham. O Sr. Romero violou tanto a lei nicaragüense quanto a americana. E a Convenção 182 da OIT, que a Nicarágua assinou, especificamente proíbe trabalho infantil perigoso. Além disso, descobrimos que o Sr. Romero contrabandeou o carbofurano do México porque ele é banido na Nicarágua também para a agricultura comercial. Ele pagou $42 mil para trazer 300 galões pela fronteira. A sala ofegou. O rosto de Romero finalmente mostrou preocupação. Senhor Romero, disse Caprio, você contrabandeou pesticida banido para a Nicarágua? Era para a proteção das plantas, para salvar a colheita de pragas. Alternativas legais não funcionam tão bem. Alternativas legais não matam crianças. 3 crianças. 3 de 140 trabalhadores. Isso é proporção de perda de 2%. Estatisticamente insignificante. A sala ficou em choque absoluto com sua franqueza. Esperanza Martinez gritou em agonia. O juiz Caprio levantou-se, seu rosto vermelho de raiva. Você acabou de chamar 3 crianças mortas estatisticamente insignificantes? Sim, porque é verdade. Em qualquer operação grande, há perdas. É inevitável. Não pode eliminar todo risco. Pode eliminar risco de não empregar crianças de 8 anos e não enviá-las para campos envenenados. Romero jogou seus papéis na mesa. Meritíssimo, com todo respeito, você não entende realidade de países pobres. Essas famílias precisam de renda. Se eu não emprego seus filhos, eles passam fome. Eu sou o bom da história. Eu forneci empregos.
Eu dei dinheiro. Você explorou pobreza para lucro e matou crianças. Não, eu forneci oportunidade. Esses pais mandaram seus filhos trabalhar porque precisavam de dinheiro. Eu não forcei ninguém. Eles vieram voluntariamente. Sarah Richardson levantou-se, tremendo de raiva. Meritíssimo, temos o depoimento de Esperanza Martinez, mãe de Carlos. Posso chamar a senhora Martinez? Caprio acenou. Esperanza levantou-se, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sua voz era mal audível, quebrando a cada palavra. Meu filho Carlos tinha 9 anos. Ele queria ir para a escola. Ele gostava de desenhar pássaros. Mas não tínhamos dinheiro para comida. O senhor Romero disse que pagaria $3 por dia. $3 era a diferença entre comer e passar fome. Carlos trabalhou duro. Ele acordava às 5 da manhã. Trabalhava até escurecer. Suas mãos ficavam sangrando de colher grãos de café. Mas ele nunca reclamava porque sabia que precisávamos do dinheiro. No dia 18 de setembro, ele foi trabalhar como sempre. Às 9 da manhã, recebi mensagem que ele havia desmaiado. Corri para o hospital. Meu filho estava convulsionando, vomitando sangue, não conseguia respirar. Os médicos disseram que ele estava envenenado, que o campo havia sido pulverizado, que ele deveria nunca ter ido trabalhar. Sua voz quebrou completamente. Meu filho morreu em meus braços 20 horas depois. Suas últimas palavras foram: "Me desculpe, mãe." Ele estava pedindo desculpas por morrer, pedindo desculpas por nos deixar sem sua renda. Ela virou-se para Romero, sua voz subindo. Você chama isso de estatisticamente insignificante? Meu filho importava. Ele tinha sonhos. Ele queria aprender. E você o matou por $3 por dia e porque não podia esperar 72 horas. Romero olhou para ela, sua expressão fria. Senhora, eu sinto pela sua perda, mas você mandou seu filho trabalhar. Essa foi sua escolha. Você precisava de dinheiro. Eu forneci emprego. Eu não sou responsável pela sua pobreza. A sala explodiu em caos. O juiz Caprio estava batendo seu martelo, gritando por ordem. Esperanza colapsou, gritando. Outros pais estavam tentando chegar a Romero. Levou vários minutos para restaurar ordem. Quando o silêncio finalmente retornou, Caprio olhou para Romero, sua voz tremendo de raiva mal contida. Senhor Romero, você acabou de culpar uma mãe enlutada pela morte de seu filho. Você a acusou de ser responsável porque ela é pobre. Você explorou a pobreza dela, pagou $3 por dia ao filho dela, enviou-o para um campo envenenado, e agora, a culpa por sua morte. Romero cruzou os braços. Eu declarei fatos. Ela fez escolha. Escolhas têm consequências. Você explorou sua pobreza. Eu forneci oportunidade econômica em região empobrecida. Sem meus empregos, essas famílias teriam nada. Com seus empregos, elas têm crianças mortas. O juiz Caprio sentou-se pesadamente, passando as mãos pelo rosto. Então olhou para Romero. Senhor Romero, você se levantará e ficará em silêncio enquanto eu falo. Romero levantou-se, sua expressão ainda desafiadora. Você empregou 140 crianças, algumas com apenas 8 anos, para trabalhar 10 horas por dia em calor brutal por $3 por dia. Você contrabandeou pesticida banido do México. Você pulverizou seus campos. Então você enviou essas crianças para trabalhar 4 horas depois, quando sabia que o período seguro de reentrada era 72 horas. Você escreveu em um e-mail: se alguém ficar doente, mandem para a clínica e mantenham silêncio. Você sabia que elas poderiam ficar doentes. Você sabia que estava arriscando suas vidas. E você fez mesmo assim, porque não queria atrasar a colheita 3 dias. 27 crianças desmaiaram, 3 morreram.
e você as chama de estatisticamente insignificantes. Você culpa pais pobres. Você alega que forneceu oportunidade. Sua voz se elevou. Você não forneceu oportunidade. Você explorou pobreza desesperada para lucro. Você pagou $3 por dia, menos que um café na Starbucks, por 10 horas de trabalho extenuante de crianças. Você enviou-as para campos envenenados, e quando 3 morreram, você as descartou como perdas estatísticas. Sente-se, Sr. Romero. Não, você precisa ouvir a verdade. Eu construí império do nada. Comecei nos campos aos 8 anos. Trabalhei todo dia, sem reclamações, sem choro. É por isso que sou bem-sucedido e essas pessoas continuam pobres. É sobre mentalidade, sobre ética de trabalho. Você construiu seu império em cima de crianças mortas. 3 crianças, de milhares que empreguei ao longo de décadas. É perda inevitável no setor agrícola. Você não pode eliminar todo o risco. Você pode eliminar risco de não empregar crianças de 8 anos e não enviá-las para campos envenenados. Então, café custa mais. Consumidores americanos pagam mais. É realidade econômica. O juiz Caprio levantou-se, sua voz tremendo. Senhor Romero, deixe-me contar sobre essas 3 perdas estatísticas que você descarta tão facilmente. Carlos Martinez tinha 9 anos. Ele gostava de desenhar pássaros. Sua mãe Esperanza economizou dinheiro por 2 anos para comprar um caderno e lápis de cor para seu aniversário. Ele nunca chegou a usá-los porque você o enviou para um campo envenenado e ele morreu vomitando sangue em um hospital. Maria Gonzalez tinha 11 anos. Ela queria ser professora. Ela ajudava seus irmãos mais novos com lição de casa todas as noites, depois de trabalhar 10 horas em seus campos. Ela morreu de parada cardíaca, porque seu corpo pequeno não conseguiu aguentar o veneno ao qual você a expôs. Luiz Hernandes tinha 13 anos. Ele era o filho mais velho em sua família. Ele trabalhou em seus campos para ajudar a alimentar seus 5 irmãos mais novos. Ele morreu de falência de órgãos após 3 dias de agonia, porque você não podia esperar 72 horas para proteger sua margem de lucro. A sala de audiências estava absolutamente silenciosa, exceto por soluços das famílias. Aqui está a minha decisão. Daniel Romero, você é considerado culpado em todas as acusações. 3 acusações de homicídio culposo. Uma para cada criança cuja morte você causou através de sua conduta imprudente e consciente. Tráfico humano por explorar crianças em trabalho perigoso. Colocação de criança em perigo. Violação de leis trabalhistas internacionais. Você é sentenciado a 25 anos em prisão federal. Você cumprirá esta sentença integralmente. O rosto de Romero ficou branco. Morales começou a objetar, mas a voz de Caprio cortou através. Além disso, todos os seus ativos baseados no EUA são por este meio congelados e serão liquidados. Isso inclui seus centros de distribuição, suas contas bancárias, suas propriedades. Os lucros serão usados para compensar as famílias das crianças mortas e feridas. Você é ordenado a pagar $60 milhões em danos compensatórios e punitivos, 20 milhões para cada família das crianças falecidas. Isso será pago da liquidação de seus ativos. Suas licenças de importação de café são permanentemente revogadas. Você nunca conduzirá negócios nos Estados Unidos novamente. ICE e autoridades internacionais serão notificadas para investigar suas operações na Nicarágua, Honduras e Guatemala, por violações adicionais de leis trabalhistas. Ele inclinou-se para a frente. Você ficou de pé nesta sala de audiências e chamou 3 crianças mortas de estatisticamente insignificantes. Você jogou papéis em desprezo,
Você culpou pais empobrecidos pelas mortes de seus filhos. Você disse a uma mãe enlutada que a morte de seu filho foi culpa dela por ser pobre. Você justificou usar crianças de 8 anos para trabalho porque você trabalhou aos 8 anos. Isso te fez forte. Mas Carlos Martinez nunca será forte porque está morto. Maria Gonzalez nunca alcançará seu sonho de ser professora porque está morta. Luiz Hernandes nunca apoiará seus irmãos porque está morto. Você enviou crianças para campos envenenados com pesticidas banidos 4 horas após a pulverização, quando os regulamentos exigiam 72 horas. Você sabia que elas poderiam ficar doentes. Você escreveu: mandem para a clínica e mantenham silêncio. Você calculou que o risco de crianças morrerem era aceitável comparado a 3 dias de atraso na colheita. Sua voz se elevou. Dinheiro pode comprar plantações de café. Pode comprar 8.000 trabalhadores desesperados o suficiente para arriscar seus filhos. Pode comprar advogados que argumentam que crianças mortas são o custo de fazer negócios. Mas não pode comprar sua saída da prisão quando sua ganância mata crianças. Justiça não pode ter 2 padrões, um para magnatas ricos do café e outro para famílias pobres cujos filhos você explora. Carlos, Maria e Luiz mereciam estar na escola, não em seus campos. Eles mereciam ser protegidos, não envenenados. Eles mereciam viver. A sala de audiências explodiu em aplausos. Esperança Martinez colapsou em seu assento, chorando de alívio. Os outros pais se abraçaram, soluçando. Daniel Romero sentou-se imóvel, seu império destruído, sua liberdade perdida por 25 anos. Se esta história tocou seu coração, se você acredita que juízes como Frank Caprio representam o melhor de nosso sistema de justiça, por favor, apoie nosso novo canal inscrevendo-se e curtindo este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que justiça e compaixão podem coexistir. Comente abaixo com sua cidade. Vamos construir uma comunidade que acredita em justiça para todos. Daniel Romero está atualmente cumprindo sua sentença de 25 anos na FCI Fort Dix. Todos os ativos no SEWA foram liquidados, totalizando 87 milhões de dólares. As famílias receberam sua compensação. Investigações internacionais resultaram no fechamento de todas as suas operações na América Central por violações de trabalho infantil. Carlos, Maria e Luiz se foram. Suas famílias usaram o dinheiro da indenização para tirar seus filhos restantes do trabalho agrícola, para enviá-los à escola, para dar a eles os futuros que seus irmãos nunca tiveram. O caso levou à Lei de Proteção à Criança Carlos Martinez. Legislação exigindo que empresas do Security auditem fornecedores internacionais para trabalho infantil, penalidades criminais por importar conscientemente produtos feitos com trabalho infantil e relatório obrigatório de violações. A lei passou por unanimidade. O juiz Caprio, quando perguntado sobre a sentença dura, disse simplesmente: compaixão não é uma exceção à justiça. É o propósito. Essas crianças confiaram que adultos as protegeriam. Daniel Romero explorou sua pobreza e as matou por lucro. 25 anos é o que essa traição custa. 3 famílias nunca verão seus filhos crescerem. Tudo porque um magnata do café não podia esperar 72 horas para proteger sua margem de lucro. Mas sua história expôs como a exploração de crianças continua nas cadeias de suprimentos globais. Provou que chamar crianças mortas de estatisticamente insignificantes não torna isso legal. Mostrou que relativismo cultural não desculpa assassinato. Daniel Romero pensou que sua riqueza e conexões o tornavam intocável. Pensou que poderia culpar a pobreza por mortes que causou.
Pensou que descartar crianças como estatísticas funcionaria. Ele estava errado. E Carlos, Maria, Luiz, crianças, sonhadores, trabalhadores, vítimas, permanecem como prova de que às vezes a justiça vence. Às vezes os poderosos perdem. Às vezes a sala de audiências realmente é o grande equalizador. Não porque eram poderosos, mas porque importavam. E isso foi suficiente.